aceitou fazer uma delação e ajudou a Polícia Federal em investigações contra a maior facção do país. Parecia promissor, mas um policial militar de Goiás matou esse piloto e outras 2 pessoas que estavam com ele, sem nenhum histórico de relação com o mundo do crime, atrapalhando as investigações contra o PCC. Estou falando do coronel Edson Luiz Souza Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado. Ele foi chefe da segurança do Caiado e se gaba de ter uma boa relação com o governador goiano, que sonha em herdar. Olá, meus caros irmãos, tudo bem? Como vão vocês? Este é Paulo Felipe Sucupira, 41 anos, instrutor de meditação. Eu crio meditações específicas para cada indivíduo, para cada diagnóstico. O homem que se define como terapeuta de sons tem milhares de seguidores nas redes sociais. Ele se apresentou como um homem que estava ali disposto a trilhar um relacionamento maduro, consciente. E isso foi uma das coisas que fez com que eu me aproximasse e tivesse interesse em construir uma relação com ele. Esse mesmo homem que, no trabalho, incentiva a busca por paz, foi preso por violência doméstica. Hoje eu vejo um perfil completamente abusivo, agressivo, machista, um perfil bem... Deixa eu contar uma fofoca pra vocês, gente. Andressa Marinho se divorciou de Bruno Silva. Sei que são essas pessoas, não faço a menor ideia, mas a fofoca é ótima. Vou ler pra vocês. Separação. É a mulher que fez tal post. Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre. Foram 8 anos, não foram anos fáceis. Eu fui traída por esse homem lindo. Ela botou aqui, tá? Eu fazendo lindo. Muitas vezes. Apanhei, inclusive, grávida do meu primogênito. Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família. Bruninho, deve ser filho, é apaixonado por ele. Paulo deve ser outro filho também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final. Amém. Amém. Decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles. Fui uma esposa fiel, dedicada e... Meu Deus, em Campina Grande, Paraíba, um homem foi parar no hospital e internado após introduzir 24 morangos do amor no ânus. Por quê, hein? Por quê, hein? Vamos tá parando, gente? Tadinho. Mateus do céu, eu não gosto de fofoca, não, mas eu tenho que te contar um babado. Women holding things. What do women hold? The home and the family and the children and the food, the friendships, the work of the world and the work of being human, the memories and the... Menina, você tá boa? Olha só, hoje eu acordei, paguei o negócio da internet, a gasolina, a fatura da escola. E sabe o que eu descobri? Vou falar pra você, que existe um projeto novinho no negócio do Congresso que reduz o imposto de renda até R$350 por mês. E no fim do ano, o valor é maior do que o salário mínimo. Entendeu você? Mais de 90 milhões de brasileiros vão ganhar o negócio da isenção. E quem recebe acima de 600 mil por ano vai pagar um pouquinho mais pra compensar a conta. Que no caso... não é eu, não é você, né, boba? Você não tá ganhando mais de 600 mil, tá? Não. Então compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, pra todo mundo ficar sabendo desse projeto belérrimo. Agora, bora trabalhar, né, boba? Não tá ganhando. Bora trabalhar. Pela atenção, obrigada. Bora trabalhar. Povo meu de boa vontade, eu vim terminar aquela história. Quer dizer, terminar não, contar a história do qual foi o celeuma que aconteceu hoje. Eu saí do supermercado, vim pra casa, fui pra fisioterapia, tô correndo agora que eu cheguei em casa, que eu me destroquei, então vim contar pra você. Fui ao supermercado logo cedo, no Pingo Doce, aqui do bairro do Rosário. E quando eu fui me dirigir ao caixa, como acredito que 100% das pessoas façam, eu fui procurando a fila que estivesse menor. E o último caixa, inclusive que é de preferencial, não havia fila. Eu me dirigi ali. Me parece bastante natural. Sou de idade e estava vazio, que era a minha intenção. Quando eu entro ali,
Eu não sei qual foi a reação daquela rapariga, que no caso chama Tatiana. Ela começou a gritar comigo. Então, continuando. Ela estava completamente destemperada e ela fala, não, eu vou atender essa fila aqui primeiro, porque eu falei, mas essa fila é toda preferencial, não tem nada a ver com preferencial. A senhora veio correndo. Eu falei, bom, eu pensei comigo, antes eu pudesse correr, né? Porque nem posso, porque eu fui operada, tô com o joelho inchado. Não, mas eu entrei aqui exatamente, eu fui procurando, mas eu falava baixo e ela gritava exacerbadamente. Eu falei, na hora eu falei assim, mas por que a senhora grita tanto? A senhora não consegue falar um pouco mais baixo? Não, a senhora veio, ela se repetia, a senhora não vai ser atendida, eu vou atender. Eu falei, tá bom. E eu realmente abri o caixa, a rapariga chegou, abriu o caixa, atendeu toda a fila, que não eram todos preferenciais. E eu, quando eu fui atendida, eu falei, olha, eu quero falar com o gerente, porque eu não consegui. Eu peço para falar com o gerente. E aí eu percebi, o caixa, que estava aquela outra fila, quebrou a autenticadora. Então pegaram aquela fila e transferiram, porque não dava para atender. Mas era só ela ter chegado para mim e falar, olha senhora, a senhora chegou aí, mas essa fila vai ter que ser passada pro lado de lá. Eles estão aqui, deu problema no caixa. Gente, eu trabalhei 24 anos com o público e fui caixa. Então, quando eu ia almoçar, tinha minha fila, eu falava, senhores, por favor, vocês vão ser atendidos pelo meu colega, porque eu vou almoçar. Mas nunca gritei com ninguém como se fosse louca. Bom, aí eu pedi para falar com o gerente e o gerente estava ao celular, porque eu acho que ele estava falando com o técnico de TI, sei lá, das quantas, tentando pôr o caixa no ar de novo, vamos dizer assim. Começo a falar. E quando eu começo a falar com o gerente, eu falo, olha, eu fui muito destratada, ela está completamente desorientada emocional, enfim, ela está com algum problema. Ela fala assim, eu não tenho problema algum, a minha vida é muito melhor que a sua. Eu falei, como é que você sabe da minha vida, né? Aliás, assim, não disse, mas pensei, se a vida dela tá ótima e ela age assim, imagina se tivesse problema, não é não? E quer saber? Então, me faz um favor, que me mandem embora, porque eu não quero continuar trabalhando aqui para atender pessoas como você. E foi por aí afora. O gerente, o que ele fez? Nada, absolutamente nada. Eu falei, eu quero uma retratação, né? Imagina, ele estava ao celular. Bom, fui atendida no caixa e ele no celular, estava no celular e ficou. Passei minha compra. Quando eu estava para sair, estava na hora de ir embora e como ele estava ainda pendurado, fui falar com ele. Ele falou, eu não posso parar de falar com ele para dar atenção para a senhora. Eu falei, senhor, mas eu estou esperando, eu preciso ir embora. Então, o senhor pelo menos me diga o seu nome e o nome dela. Ele falou, Rui. E eu falei, ele falou assim, olha o crachá dela. Eu falei, eu não quero nem me aproximar dela, só me fala o nome dela. E ele falou que era a Tatiana. Agora, vejam vocês, ela não é portuguesa, tá? Ela é brasileira, ok? Então, não vamos culpar todos os portugueses, não. Então, não teve nenhum tipo de retratação, não teve nenhum tipo de atenção. Pelo menos 2 pessoas no Pingo Doce, do bairro do Rosário, em Cascais, são extremamente descompensados. Ela completamente descompensada e ele ineficiente, porque eu admito que eu não sei qual é a política, qual é o treinamento que as pessoas, os profissionais colaboradores do Pingo Doce recebem para atender público. Mas eu lembro que o meu gerente falava assim, gente, se vocês não estiverem bem, fique em casa, não venha trabalhar, mas se vier, não pode maltratar o cliente. Exatamente, ela deu problema no caixa, não sei se ela tinha outro problema além daquele, eu não sei. Eu só sei o seguinte, qual foi o meu crime? Entrar com o meu carrinho num caixa, que eu estava sim procurando a menor fila, mas acredito que 100% das pessoas que não são idiotas procuram a fila com menos pessoas.
Foi isso. E ela teve esse destempero todo, a rapariga Tatiana e o gerente senhor Rui. Ninguém fez nada e fica aqui o meu protesto. Eu não tenho muita influência no mundo. Lembre de mim, hoje tenho que partir. Lembre de mim, se esforce pra sorrir, não importa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Duas coisinhas. A primeira é que eu tava ontem conversando com o Dr. Marcelo, que é o meu advogado criminalista no Rio. Sim, eu tenho advogado criminalista no Rio de Janeiro e advogado criminalista em São Paulo. Quem dizia, não é mesmo? Enfim. E aí nós estávamos falando de assuntos aleatórios. E aí eu comentei com ele, que coisa, né, doutor Marcelo? Você vê reincidente, né? Mais uma vez, porque foi o doutor Marcelo que me defendeu no meu processo de agressão. E é o doutor Marcelo também, que é o advogado da Esmeralda. A outra resolveu latir. Que na época era minha camareira, amada e maravilhosa Esme, e ela veio me defender depois da agressão, e ela foi agredida, só que ela se machucou bastante, bem mais do que eu, e o dela foi considerado agressão grave, porque ela não pôde voltar a trabalhar, ela machucou esses dois ossos aqui do antebraço, porque ela caiu com os antebraços assim. E ela é camareira, trabalha com a mão, com o braço, costurando. E aí foi considerado lesão grave, enfim, ela ganhou um processo de indenização, que na época foi taxado em R$60 mil. Nunca foi pago. Nunca foi pago. Pela multa e pelas correções já deve estar talvez em R$200 mil. Me dizia o doutor Marcelo que tem multa, tem correção e que eles estão desde lá esperando esse pagamento. Eles ficam tentando algum dinheiro que alguém tenha que pagar, alguma coisa, mas não tem nada, um gato para puxar pro rabo, um salário, um contratante. O dinheiro que ele pedia para a Record não paga porque ele saiu demitido por justa causa, porque também empurrou alguém não sei aonde. Cara, uma senhora que hoje deve estar com seus 80 anos. E nunca recebeu essa indenização dessa agressão grave que ela sofreu. E é muita falta de vergonha, né? De todo mundo, né? Não é? De todo mundo. Saber que o cara deve 200 paus por uma senhora que foi agredida gravemente, que passou mais de um mês sem poder trabalhar e ainda assim conseguir fazer o olho brilhar. A gente tem mesmo que se tratar. Tá todo mundo precisando de tratamento, porque as coisas não fazem sentido. E todo mundo leva tudo com normalidade. Com normalidade. Ninguém comenta nada, não. Ninguém me empurrou, comigo tá tudo ótimo. A coisa do ciúme dá uma valorizada, né? Então o ego deve estar lustrado e aí isso tudo... Gente, que vergonha. Aí eu fiquei sem graça com o doutor Marcelo, pedi desculpa. Ele falou, do que tá me pedindo desculpa? Ai, eu nem sei do que eu tô pedindo desculpa de verdade. Mas é porque é tudo tão constrangedor. E aí eu vim contar isso pra vocês. Porque, gente, tem coisas que a gente precisa contar.
Inclusive, esse é um dos temas do meu podcast, né? A fofoca. Tem coisas que é preciso ser falada, porque isso não dá nem para ser encarado como fofoca. É um serviço social, tem que se falar sobre isso. Há uma dívida moral triste. Ela entrou em depressão. Uma senhora que trabalhou a vida inteira com os 2 braços engessados. Eu me lembro dela falando: eu não consigo ir ao banheiro sozinha. A outra coisa que eu queria dizer é que um amigo meu, bem amigo, daqueles irmãos, sabe, queridos, me mandou uma mensagem, um áudio na verdade, dizendo: porra, tô lhe deixando essa mensagem para lhe dizer que eu não sei o que você fez não, mas você tá muito linda, cara. Que linda você tá. Parece que tá com 35 anos. Olha, eu agradeci. Falei, gente, que delícia receber essa mensagem assim. O que eu tô fazendo? O que eu fiz, né? Além de ir lá retocar a raiz para esconder os cabelos brancos. O que eu fiz? Eu fiquei solteira. Foi isso que eu respondi pra ele, rindo baldes. Eu tô solteira, vai ver que é isso que tá mudando tudo, gente. E além de estar solteira, porque já tem 1 ano e meio que eu tô solteira, eu não me relaciono, tipo, zero, nem conversinha, nem papinho gostoso, assim, pra não dar... Desde janeiro, então tem 8 meses que eu tô botox, que eu tô clean, que eu tô zerada, sabe? Assim, não tem nem estresse de você mandar uma mensagem e a pessoa ficar 3 dias sem responder, zero. E aí, nesse momento que meus filhos não estão aqui, tudo que eu tenho é meu, né? Meu tempo é meu, minha atenção é minha, eu dou um pouco pra Lola, eu cuido aqui um pouco da minha rede social, faço as denúncias, comunico as coisas que eu acho que precisam ser sabidas. Mas é essa a realidade da beleza. Enquanto eu almoçava hoje, eu vi uma notícia de que a Sabesp vai diminuir a pressão da água aqui em São Paulo, capital, porque teve poucas chuvas e a gente está com pouca quantidade de água nos reservatórios. E eu sempre fico com essa dúvida de, será que nos bairros pobres o racionamento de água vai acontecer igual nos bairros ricos? Porque o histórico mostra que não é bem assim, né? Quando foi votada aqui na Alesp a privatização da Sabesp, eu alertei, vários deputados que eram contra alertaram que você não pode privatizar um serviço que não tem concorrência, porque no final das contas o consumidor não tem para onde correr se der errado. E eles não têm obrigação nenhuma de melhorar o serviço, de fazer uma tarifa social, de fazer um preço que seja aceitável. Eles estão fazendo o que eles acham que eles podem fazer, que eles têm que fazer, e pelo jeito não está sendo muito bem fiscalizado pelos órgãos de controle, o que é uma tristeza e que confirma aquilo que a gente vinha falando na época da privatização. Porque meu pai é o maior modelo de masculinidade que eu tenho na minha vida. A minha mãe tem uma doença degenerativa chamada Machado Joseph. Hoje ela já não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia. Mas sabe quem cuida dela com afeto, dignidade e presença? Meu pai. E isso, infelizmente, faz dele uma exceção. Diversos estudos mostram que quando um homem adoece, quem cuida dele quase sempre é a esposa. Já quando é a mulher que adoece, a chance do marido pedir o divórcio aumenta drasticamente. No artigo Desigualdade de Gênero na taxa de abandono por parte do parceiro ou parceira em pacientes com doenças graves, houve taxa de separação ou divórcio de 20,8% quando a esposa foi diagnosticada com uma doença como câncer ou esclerose, contra apenas 2,9% quando o marido foi o paciente. O nome disso é desigualdade de gênero no cuidado. E ela não aparece só entre casais, porque homens também abandonam os filhos doentes, os idosos da família e jogam todo o peso nas costas de mulheres. E isso é mais expressivo ainda quanto mais grave é a doença da esposa ou dos filhos. Às 8 da noite, a população recebeu ordem para ir para casa. Ontem foi o primeiro dia do toque de recolher. Uma minoria entre os manifestantes ficou na rua,
e entrou em confronto com a polícia. Ao longo da terça-feira, mais de 200 pessoas foram detidas. Nesse momento, os manifestantes acabam de bloquear novamente a rodovia 101, a mesma que foi bloqueada na noite de domingo. Olha só, eles estão tomando o meio da rodovia. A polícia tentou conter esses manifestantes, mas não conseguiu. Mais reforços chegando. Esses policiais estão com uma espécie de algema, tá vendo, de plástico? Eles estão indo lá pro meio, onde estão os manifestantes. De noite, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, fez um discurso na TV sobre a crise. Ele é do Partido Democrata, de oposição a Trump. Newsom afirmou que manifestantes que agirem com violência serão punidos. Tá lá, tá deitado com o animal, matou ela. Ele arrastou ela pro lado de cá. Tá morta. Felca, por essa mulher que foi degolada pelo companheiro, me ajude a combater isso. Eu sei que muitos vão rir disso, de eu tentar me comunicar com o Felca. Ele fez algo muito importante.